O tema que nós vamos estudar essa noite é um dos mais extraordinários do Apocalipse. Essa visão que foi dada a São João é uma das visões mais extraordinárias das muitas que São João recebeu. E essa visão está no capítulo 4 de Apocalipse. A visão do trono de Deus. São João, em visão, ele entra no santuário de Deus, na sala do trono do Eterno, e ele testemunha a apresentação das grandes cenas do julgamento, quando os casos de todos serão decididos. Esses acontecimentos no movimentado drama da redenção nos enche de temor e ao mesmo tempo de esperança, pela certeza que temos um Deus que se revela ao seu povo, pela certeza que temos de um Deus que abre as portas dos céus e revela ao seu povo as coisas que acontecem na sala do trono celestial. E quando abrimos a Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse, nós encontramos uma descrição de coisas e elementos que não é comum a nós seres humanos. Talvez eu estudar essa visão e falar sobre ela, as palavras falte, a compreensão não seja suficiente para entender as grandezas e a beleza que emana, que sai da sala do trono do Todo-Poderoso do universo. Quando vocês lerem o versículo 1, lá diz assim: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois devem acontecer. Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. São João estava sendo arrebatado à sala do trono de Deus. E quando São João entrou na porta que estava aberta, ele caiu em um profundo êxtase. Porque quando ele entrou pelaquela porta, ele percebeu que ele estava diante do trono de Deus. Nós vamos ler por parte. Eu queria começar lendo do versículo 2 até o versículo 5. Diz assim: imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos da igreja de Deus. Meus queridos, quando São João passou pela porta da sala do Santíssimo, do santuário celestial, ele cruzou com o trono de Deus. É interessante que em Apocalipse o trono de Deus é mencionado em todos os capítulos, exceto no capítulo 2, no capítulo 8 e no capítulo 9. Imaginem só, de todos os capítulos de Apocalipse, apenas 3 capítulos não é mencionado o trono de Deus. E o trono de Deus reflete a sua majestade. Vocês conhecem uma música muito famosa chamada Aleluia de Handel? Acho que vocês já ouviram essa música. Essa música, às vezes, quando ela é tocada assim, parece que ela eleva a gente, né?
Mas um dia alguém chegou para Handel e perguntou para ele, e disse como é que ele havia conseguido escrever o Oratório do Messias. Aliás, esse é o nome da música, tá? A gente fala Aleluia de Handel, mas o nome da música é o Oratório do Messias. E perguntou a ele, como é que você conseguiu escrever essa beleza que é o Oratório do Messias? E sabe qual foi a resposta de Handel? Ele disse assim, eu vi o céu aberto e Deus sentado em seu lindo trono. Essa foi a inspiração de Handel para compor essa melodia incrível do Aleluia, que é cantada hoje. Eu vi o céu aberto e eu vi o trono de Deus. Se ele estava realmente tendo a visão, ou se ele estava sonhando, ninguém sabe. O certo é que o homem viu alguma coisa lá em cima que inspirou ele a produzir essa música fantástica, que é o Aleluia de Handel. João entrou pela porta e ele viu alguém sentado sobre o trono. Mas o que me chama a atenção aqui é que São João não tenta de nenhuma maneira descrever a figura física de Deus. Se você lê a descrição da visão, em nenhum momento ele tenta descrever a sublimidade, a grandeza, a beleza e a glória da figura física de Deus. Ele tenta descrever a Deus como um brilho, como o brilho de uma pedra preciosa, mas ele nunca descreve nenhum tipo de forma de Deus. Mas esta é a maneira como a Bíblia vê Deus, uma luz resplandecente de glória. João vê sua visão em termos de luzes resplandecentes que vêm de pedras preciosas. E é interessante que a história relata que na época que São João escreveu o Apocalipse, ou mesmo teve essa visão, essas três pedras preciosas, o jaspe, o sardônio e a esmeralda, eram as pedras mais valiosas que existiam naquela época e eram as pedras mais resplandecentes. A figura que ele estava usando era para tentar explicar a glória, o resplandecer daquilo que ele realmente estava vendo. A linguagem humana que São João usa para descrever a glória de Deus também tem um significado profundo. Por exemplo, o jaspe, com as suas cores de diamantes, representa a pureza e a santidade de Deus. E meus queridos, aqui está um aspecto crucial da experiência cristã: a pureza e a santidade. Às vezes eu fico pensando assim, que Satanás tem uma habilidade muito especial de trabalhar contra o povo de Deus. Porque no princípio ele usava a perseguição, a violência, mas quando Satanás olhava para o Coliseu Romano e via aqueles cristãos sendo devorados pelos animais, e no meio da dor eles cantavam. Quando Satanás viu aqueles reformadores na fogueira sendo queimado, assado, cantando sem gritar, sem reclamar da dor que sentia, o demônio ficou desesperado. E ele disse: eu tenho que mudar a minha estratégia. Eu preciso encontrar uma maneira de botar esses filhos de Deus abaixo, já que a perseguição, quanto mais sangue derramava, mais cristãos se convertia. E ele então começou a usar agora esse engano, essa contrafação. Todo mundo hoje é em nome de Jesus, está se matando em nome de Jesus. Existe cada coisa no mundo de hoje que é feita tudo em nome de Jesus. E o inimigo começou agora a criar um estilo de vida que macula a pureza e a santidade que o povo de Deus deveria ter. E eu pergunto assim, né? Quem é que não tem seus pecadinhos ocultos, né? Quem é que não tem seus pecadinhos ocultos? Às vezes a gente chora, clama a Deus e o pecadinho vem de novo. E a gente chora, clama a Deus e chora, pede perdão, Senhor. Hoje, nos 8 meses, pecando, pedindo perdão, pecando, o diabo encosta e diz: ei, Deus não está te ouvindo. Deus não está te ouvindo. Tu está perdido mesmo, tu já está do meu lado. Por que tu fica aí lutando, sofrendo? Tu não vai conseguir. Tu és um derrotado.
Por que é que tu continuas insistindo com isso? E sabem de uma coisa? Às vezes nós começamos a parar de orar e clamar e jejuar. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se você tem um pecado na tua vida que você quer vencer, mas você ora 3 minutos por dia, você acha que com 3 minutos por dia você vai receber poder para derrotar o demônio? Se você tem um pecado na tua vida que você quer vencer, e você está orando meia hora por dia e não vence, é bom você orar uma. E se você orar uma e não vencer, é bom você orar 2. E se você orar 2 e não vencer, pode dobrar para 4. É bom você começar a passar metade das noites acordado, orando. E comece a jejuar também. Porque em algum ponto o teu clamor vai alcançar o limite da graça e você vai vencer o pecado. Mas às vezes a vitória não vem de graça. A igreja está cheia de cristãos que vivem aí fazendo oração de 1 minuto e meia hora, pedindo a Deus para vencer o drama do seu pecado, e nada acontece. Nunca vai acontecer. Às vezes a legião de demônio que está te cirandando é grande. Você precisa de muito mais fé, muito mais entrega, de muito mais comunhão, de muito mais poder, se você realmente quer derrotar. Paulo diz, a nossa luta é contra o poder das trevas, que está aí nas trevas exteriores, é no mundo invisível que a gente não pode ver. Para você ter a percepção do mundo invisível e ter a percepção das coisas do demônio, você realmente precisa estar bem forte espiritualmente, bem conectado a Deus. Os anjos do demônio passam batido aí do lado da gente e a gente nem percebe. A gente nem percebe que dá um passinho na balada, mas a balada aqui é lenta, é leve, não tem rock and roll. Eu gosto daqui, não tem problema. Você vai andando em certos lugares aí, andando e tal, e vocês, aqui não tem problema. Vocês sabem que se nós queremos a pureza e a santidade desse jaspe que resplandecia na sala do trono do Altíssimo, nós precisamos conectarmos mais com as coisas lá do alto. E olha, jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana passada eu quase tive um ataque cardíaco à noite, nem fazia essa semana de oração. Porque o meu irmão foi para o shopping center Dom Pedro, com a família dele, e levou a minha filha. E eu fiquei tranquilo, que a minha filha é com meu irmão. E eu fui dormir. Mas vocês sabem que eu acordei, era 4 horas da manhã, e a cama da minha filha estava vazia. E eu dei um pulo da cama, e eu falei, epa, o que aconteceu? Mas o pior, sabe o que é? É que quando eu cheguei, o carro, eu não vi o carro do meu irmão, mas eu vi que o meu irmão tinha voltado. Aquilo me deu um desespero. Eu falei, puxa, o cara voltou, mas a minha filha não voltou. Onde é que ela ficou? 4 horas da manhã. E eu liguei para o celular dela, né? Essa tecnologia moderna é uma coisa séria. Liguei para o celular dela, mas ninguém atendia. Vocês veem que a tecnologia às vezes não vale de nada também, né? E eu falei, eu vou acordar o meu irmão. E aí eu acordei e falei, rapaz, cadê minha filha? Falei, não se preocupa não, eles foram para casa de um amigo aqui, dos meus filhos, jogar a noite toda aí, e o meu filho levou o carro, tá tudo bem. Meus irmãos, eu não dormi mais, não consegui mais dormir. E ele dormia lá que chega roncava. E eu falei assim, olha, eu não vi ele roncando não, mas eu estou dizendo que ele ronca. E eu fiquei preocupado. E eu não grudei o olho, cada meia hora no celular. Até que uma hora ela atendeu. Eu falei, minha filha, você era para estar em casa, onde é que você está? Rapaz, a gente está aqui, não sei o que e tal. Eu falei, olha, vem para casa agora. Não, a gente está indo para casa, estamos chegando em casa. Finalmente chegou em casa, dormiu. Depois eu falei com meu irmão, eu falei, mas rapaz, que negócio é esse de deixar os teus filhos a noite toda aí? Não, era gente boa. Gente boa, mas a noite foi feita para dormir, meu amigo. O que esses meninos estão fazendo na rua se Deus deu a noite para a gente dormir? Não tem problema. Eu já vi que meu irmão via diferente de mim. Depois que ele foi embora, os meninos ficaram. Eu chamei os meninos e falei, olha,
Eu vou dizer uma coisa para vocês aí. Se vocês forem atrás das estatísticas de morte de jovens entre meia-noite e 6 da manhã, você nunca deixava teu filho ficar fora de casa essa hora. Jovens de famílias boas, às vezes até cristãos que estão no lugar errado, na hora errada, no momento errado, encontrando as pessoas erradas. Jovens, quando vocês saem noite adentro, mesmo que seja por uma causa justa, vocês estão entrando no terreno das trevas. E o terreno das trevas não pertence a Deus. A noite é perigosa e Deus botou a noite para o descanso do corpo. Cuidado, jovens, quando vocês cruzam a linha da meia-noite e madrugada adentro. Os anjos do demônio aumentam as escoltas, a obra do mal e a violência se multiplica e o poder das trevas toma conta. E os filhos de Deus deviam estar na cama dormindo. Se nós queremos buscar a pureza e a santidade, nós precisamos realmente conectarmos mais com as coisas do alto. É interessante que o profeta fala do sardônio. O sardônio tem uma cor avermelhada e representa a justiça infalível de Deus. A justiça infalível de Deus. Não há coisa mais linda na vida humana do que a justiça de Deus. E é por isso que a gente tem uma grande dificuldade de entender a justificação pela fé. Porque a justificação pela fé é uma coisa tão simples, tem gente aí complicando tanto. Porque a justificação pela fé é a justiça de Deus dominando a alma humana no lugar da justiça do homem. Quando a justiça de Deus toma conta, a glória resplandece. Mas tem gente aí dizendo que é adepto da justificação pela fé, com a mão cheia de pedra jogando na igreja. Como pode isso? Que justiça é essa? Que justiça é essa que você diz que é sincera e genuína, mas que critica todo mundo? Que aponta o dedo para os outros? Essa justiça é humana tal qualquer uma, e não pertence a Deus. Porque a justiça de Deus, ela não falha. Ela é pura, ela é santa, ela glorifica a pessoa. E agora vem a esmeralda. A misericórdia de Deus para com os seres humanos. Coisa que nós cristãos temos dificuldade de ter. Misericórdia. Meus queridos, amados irmãos, São João, quando olhou para a sala do trono de Deus, ele viu um arco-íris. Um arco-íris ao redor do trono, como um símbolo da esperança que Deus oferece à raça humana condenada. Vocês sabem que não poderia haver arco-íris se não houvesse chuva. Se não houvesse chuva, não poderíamos ter arco-íris. Porque o arco-íris é a mistura da luz solar com as gotas de chuva. E é isso que produz o arco-íris. Assim também o arco celeste circundando o trono de Deus é uma figura da misericórdia e da justiça de Deus combinada. E às vezes eu fico deslumbrado, como é que um Deus que ama como nosso Deus ama, pôde casar a justiça e a misericórdia? Como é que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? E eu encontro a resposta para a minha questão quando eu olho para o Calvário. Quando eu olho o Filho de Deus agonizando e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o grau de perdão do cristão que vai para o céu. Esse cristão aí que perdoa e está chegando na Santa Ceia, ele diz assim: ai, eu preciso me reconciliar com todo mundo que está pendurado. E ele vai lá e se reconcilia. Ai, tudo bom, ele desculpa e tal. Depois chega para o amigo aqui e fala: me reconciliei com Fabiana. Ah, é? Ai, que bacana, mas olha, daqui para frente ela para lá e eu para cá. Isso não é perdão, não, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Vocês sabem que tem muita gente que vai perder o reino do céu porque não toma a Santa Ceia? A Santa Ceia virou um negocinho qualquer da igreja. E eu lhes digo,
Você não sabe a desgraça que vem para a tua vida quando tu fica sem tomar uma santa ceia. Laodiceia está perdida. É engraçado que eu estava pensando assim, será que sábado vai ter uma santa ceia com audiência de cada noite? Será? Me lembro da última semana de oração que fiz aqui, chegou na santa ceia, a igreja desapareceu. E eu falei assim, mas o que acontece com as pessoas? As pessoas olham para a santa ceia, eu acho que ela pode passar batida. Meus queridos, quando você esquece uma santa ceia, você diz, Senhor Deus, I'm sorry, desculpe, eu tenho outras coisas para fazer. O reino dos céus é quando der. É isso aí. Quando você fica sem participar de uma santa ceia, você, por vontade própria, se exclui do reino dos céus. Você está carimbando o teu passaporte para o fogo eterno. Você está carimbando o seu destino. E a decisão é sua. Porque não existe nada mais nobre, mais sublime, mais íntimo entre Criador e criatura do que vir à mesa cear. E Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato para cear contigo. E você não vem cear com Cristo. E você não vem cear porque o seu amigo tem um casamento não sei aonde. E você não vem cear porque já tinha combinado com os amigos para passear num lago lá em Campinas, no Taquaral. Às vezes eu me surpreendo com a ousadia e a audácia dos laodiceanos de blasfemar e afrontar o nome de Deus. Você ainda tem 2 dias para você estar aqui no sábado às 5 horas, puro, com o coração aberto, dizendo, Senhor, aqui estou eu, remanescente. Se você não aparecer aqui na ceia sábado, você está carimbando na sua testa o carimbo de laodiceano. E se você é laodiceano, você é um candidato em potencial a adorar a besta e a sua imagem. Porque a ceia é o que de mais sagrado existe. Vocês sabem o que aconteceu com o único cidadão que não veio à ceia quando Jesus estabeleceu com ele a ceia? Vocês sabem o que aconteceu com esse cidadão que apareceu lá indigno, querendo participar, querendo tapar o sol com a peneira? O que aconteceu com esse cidadão? Paulo diz, e eu não estou blasfemando aqui, nem inventando mentira não, hein? Não vou ler o texto porque o tempo está contra mim hoje. Eu tenho muita coisa para dizer, já vai dar 9 horas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Paulo diz lá, em Coríntios, e ele diz assim, que muitos dentro da igreja estão enfermos, porque não vêm participar da Santa Ceia. E ele vai mais longe. Ele diz assim, alguns já não vivem mais, perderam a vida, porque não têm tido o hábito de vir comungar na presença do Senhor Deus. Meus queridos, aquele arco-íris sobre o trono de Deus é um símbolo de esperança para a igreja de Deus aqui nessa terra. Amém? O Calvário é a certeza de que a vitória já foi ganha. E agora São João diz que vê 24 tronos e 24 anciãos. O versículo 4 diz, ao redor do trono também havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroa de ouro. Aqui a coisa começa a complicar um pouco. Quem são esses 24 anciãos? Tudo indica que esses anciãos são pecadores que foram salvos pela graça de Cristo. Quando a gente lê Apocalipse 5:9, num canto que eles estão cantando, eles dão a entender que eles vieram redimidos da terra. A tendência bíblica e profética é de que esses 24 anciãos que assistem diante do trono de Deus são seres humanos que vieram aqui da terra. Teólogos e mesmo adventistas deduzem que Mateus 27:52 diz que quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados com Jesus Cristo, e é bem provável que 24 pessoas desse grupo que ressuscitou ocupam essas cadeiras de 24 anciãos diante do trono de Deus, representando os seres humanos diante da glória do Altíssimo. E olhem agora o que diz o verso 5 de Apocalipse 4.
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui nós encontramos vozes como de trovão e relâmpagos. A coisa fica meio complicada para entender, porque sempre que aparece a glória de Deus se manifestando, sempre que aparece, existe aí trovões e relâmpagos. É como se a glória fosse maior do que o planeta pudesse suportar. É como se a grandeza que emana do trono da graça fosse maior do que a gente pudesse enxergar. E é por isso que esses elementos na natureza que são pesados, eles sempre aparecem como uma descrição profética, na hora que se percebe que Deus está presente, como a voz de Deus era como o som de muitas águas, de uma cachoeira pesada, mostrando a grandeza do Altíssimo e a incapacidade do ser humano. E é incrível aqui que há uma designação aos 7, esses espíritos que estão, olhem o fim do versículo 5, diz assim: ardiam 7 lâmpadas de fogo. Essas 7 lâmpadas de fogo é uma alusão às 7 igrejas do Apocalipse, certo? E depois o texto termina dizendo assim, de que são 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus tem trabalhado arduamente para nos ajudar a buscar essa santificação e essa pureza que nós tanto necessitamos. Mas São João move na visão. Vamos ler o versículo 6 e 7. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante a cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro era ser semelhante a um leão, e o segundo era semelhante ao touro, e o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era semelhante à águia voando. Não faz sentido. A coisa aqui ficou muito complicada. São João via olhos na frente e olhos na trás dos seres viventes. Depois ele procurou uma figura humana para descrever o que ele estava vendo. É como se ele tivesse dificuldade de identificar a visão que ele estava vendo. E ele disse, bem, aqui eu vejo um leão, um touro, um homem, a águia. Confusa a descrição da visão. Meus queridos, João, ao olhar para a frente do trono de Deus, ele descreve que vê como um mar de vidro mesclado de cristal. Falta palavras. São palavras humanas procurando descrever a sala do Santíssimo, do santuário celestial, onde está ocorrendo o grande julgamento investigativo. Estes 4 seres viventes são claramente definidos como criaturas celestiais. A identificação deles por São João com uma linguagem humana abre o nosso entendimento para compreendermos a grandeza do Deus e o quanto a adoração a Ele é importante. Essa talvez seja a mais importante lição que nós podemos tirar da sala do trono celestial nesta visão. O quanto a nossa adoração a Deus é importante. O quanto é importante reconhecermos a grandeza e a soberania de Deus na nossa vida. O que realmente simboliza estes seres viventes? Ao descrever a visão, fica claro que essas criaturas estão ligadas mais ao trono de Deus do que aos 24 anciãos ou anciões. A descrição do profeta, falando do simbolismo do leão, de um touro, de um homem, uma águia voando, é significativo. Esse simbolismo quer dizer o nível de nobreza máxima que tem o leão, de força que tem o touro, de inteligência que tem o homem e de rapidez que tem a águia. O leão é o rei dos animais selvagens com seu porte nobre. O touro é supremo em força entre os animais bovinos com a sua força incontrolável. A águia é suprema como a rainha dos pássaros e é conhecida pela sua rapidez e precisão no seu voo. E o homem é o superior de todas as criaturas criadas com a sua grande inteligência. Queridos, quando nós olhamos para essa visão, nós temos que
tirar algumas lições práticas para nós. Há uma grande verdade a ser aprendida na mensagem dessa visão. A primeira dela é que todos os seres foram criados. Todos os seres foram criados para adorar a Deus e para reverenciar o nome de Deus. Seres celestiais e seres terrenais. E eu fico pensando, como é que nós reverenciamos o nome de Deus? Como é que nós reconhecemos a criação de Deus? A primeira verdade que temos que aprender da sala do trono do Altíssimo é de que nós temos que adorar a Deus. Temos que produzir uma vida de adoração. Temos que reverenciar o seu nome. A nossa vida, em todos os sentidos, deve ser vivida para glorificar o nome de Deus e não a nossa própria vida. E eu digo a vocês, existe um conflito intrínseco dentro de nós, terrível, entre glorificarmos a nós mesmos e glorificarmos a Deus. Vocês sabem que as pessoas têm um desejo de grandeza muito grande. Todo mundo quer ser grande, não é? Todo mundo quer ser grande. Às vezes a gente diz assim, eu sou filho de fulano. O meu pai é fulano, não é? E eu teve um tempo da minha vida que eu também queria dizer que eu era filho de alguém, ou parente de alguém, sei lá quem era. Mas eu não tinha ninguém famoso na minha vida. Mas houve um tempo na minha besteirice e pobreza espiritual, que eu até dizia assim, eu sou primo do Costa Júnior. Esse era o único famoso que eu tinha na minha família, primo legítimo de sangue. Até o dia que eu descobri, quer dizer, meu amigo, eu sou filho de Jesus Cristo, amém? Olhem só a natureza do ser humano, irmãos. Nós queremos ter filho famoso, pai famoso. Às vezes a minha mãe, a gente discute um pouco em casa, eu não posso falar muito, que ela está ali me ouvindo. Eu chegar em casa, eu estou perdido. A minha mãe, às vezes, ela quer cuidar da minha imagem. Essa semana eu estava lá no portão de calção, sem camiseta, todo descabelado. E a minha mãe estava sofrendo lá. Se passar alguém ver ele assim, como é que vai ser? E um dia eu disse para ela, mamãe, a senhora está muito preocupada com a minha imagem. Eu estou preocupado com o que o povo pensa de mim, se eu sou santo, perdido. Irmãos, eu fiz uma grande reforma na minha vida, mas uma grande reforma. Mas só quem soube dessa reforma foi a minha mulher e minhas filhas. Reforma espiritual a gente não faz para os outros ver, não. Reforma espiritual a gente vai para os de casa ver. Porque os de casa é que sofrem mais com os nossos pecados. Então é dentro de casa que a reforma tem que passar. E meus queridos, esse negócio da fama é um negócio muito chato. O único famoso que eu conheço mesmo é Jesus Cristo. E é a Ele que eu quero dar glória. E é a Ele que nós temos que pertencer. Nós precisamos parar com esse negócio de desejo de grandeza. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Quem botou esse desejo de grandeza foi Deus. Porque lá em Gênesis diz assim que Deus deu domínio. Deus é bom demais, irmãos. Eu fico pensando, eu queria ter vivido lá na era de Adão, quando não tinha pecado ainda. Porque Deus disse assim, o mar, os peixes, os pássaros, os animais. Você domina sobre tudo. Deus deu aquele poder todo para Adão. Quando Deus subiu lá para cima, Adão disse, eu sou o dono do mundo aqui. E era mesmo. E era mesmo o dono do mundo. Só que a natureza dele era perfeita. E a grandeza dele exaltava e glorificava quem? A Deus. E isso era lindo. Era isso que trazia felicidade a Adão. Quando o pecado entrou, esse desejo de grandeza, ou essa grandeza e esse domínio que Deus deu foi maculado. O homem perdeu imediatamente. E o diabo agora, ele pega essa herança de grandeza eterna que a gente tem, e fica querendo que a gente use ela para alcançar a grandeza material e terrenal. E o resultado disso, irmãos, é frustração, é tristeza, é desgraça.
As pessoas estão andando pela vida infelizes. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são julgadas pelo diploma que elas penduram na parede. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são julgadas pelo carro que ela dirige. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são julgadas pela conta bancária, pela oferta que ela dá na igreja. Que vergonha isso, hein? Isso é uma pouca vergonha no meio do povo de Deus. Meus queridos, a única glória que nós realmente podemos ter é ter Jesus Cristo em nossa vida. Não há outra glória. Se você tiver uma outra glória que não for essa, ela é passageira. Ainda hoje alguém me falava, disse: pastor, eu já tive um grande salário na vida, mas hoje eu não tenho nada. E eu caladinho lá dentro disse: glória a Deus que tu não tem nada. Há outros que vivem vivendo do tempo que tinha dinheiro. Essa foi a desgraça da tua vida. O pior período da minha vida, desses 50 anos, foi o período que eu vi nos Estados Unidos. Eu morei 15 anos na América como pastor. Esses foram os anos mais infelizes da minha vida, que eram os anos que eu podia ter tudo que eu queria materialmente falando. E agora eu estou vivendo os anos mais felizes da minha vida. Meus queridos, a felicidade do cristão está no serviço, no amor a Cristo, na dedicação à causa, no cumprimento da missão, e é isso que faz você remanescente. Engraçado que alguém foi na minha porta hoje de manhã, e um amigo meu, e a gente começou a conversar, e foi ele que me deu a notícia das 18 mortes, e eu fiquei todo feliz lá, e estava de bermuda, mas de camiseta. Botei uma camiseta, senão a minha mãe ia brigar comigo. Aí, de repente, eu estava conversando com esse irmão aqui da igreja, passou uma senhora, e o irmão chamou: irmã, vem cá, olha, irmã, a gente está precisando de um irmão que está doente, a irmã podia ficar e tudo. E a irmã disse assim: olha, eu não posso ficar não posso. Mas por que a irmã não pode ficar? Porque eu sou comportora. A irmã é comportora? É. E ele disse assim: mas quanto é que a irmã ganha comportando? Eu já entendi, né? Não, a gente paga para a irmã, o que a irmã ganha na comportada. A conversa era mais ou menos essa, pelo menos estava indo nessa direção. E a irmã disse: não, mas eu não comporto que eu preciso de dinheiro, não. Eu comporto para pregar o evangelho. Esse amém saiu fraco, hein, irmãos? Esse amém tinha que ter saído fora. Mas depois ela disse um negócio que aí me pegou. Ela disse assim: eu não posso não, irmão, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu comporto de manhã, entendeu? Mas eu só comporto até meio-dia, porque à tarde eu tenho 4 estudos bíblicos, entendeu? Na terça, na quarta, na terça. Mas ela falou numa naturalidade, ela estava se desculpando, porque não queria pegar a oferta que estava sendo oferecida. E aí ela foi dizendo o que era que ela fazia, porque não podia pegar. Eu falei: pá, se ela falou segunda, terça, quarta, pelo menos 3 dias eu contei, vezes 4, essa irmãzinha que passou aqui dá 12 estudos bíblicos por semana. Eu já comecei a ficar pequeno. Irmãos, nós precisamos abraçar a missão dessa igreja. Abraçar a missão dessa igreja é isso. Alguém inventou um dia esse pecado terrível, dizendo que estudo bíblico é dom. Dom? Estudo bíblico não é dom, irmãos. Estudo bíblico é requerimento para o cidadão que vai entrar no reino dos céus, amém? Mas eu nunca dei estudo bíblico. Irmãos, eu aprendi a dar estudo bíblico depois que eu era pastor, porque eu sempre tinha medo de dar estudo bíblico, não tinha dom para isso, mas também nunca tinha ganhado alma para Jesus, carregava essa frustração dentro de mim, até o dia que Deus abriu meus olhos e disse assim: você é um rapaz estudado, tem um bacharelado, é pastor, sabe ler, como é que vai dizer que não sabe dar estudo bíblico? Eu peguei a liçãozinha da Bíblia Fala, tremendo lá, e fui dar meu primeiro estudo bíblico. Só que eu estudei em casa as perguntas, tudinho, mas sabe, eu não tenho boa memória não. Esqueço até meu dia do aniversário. Da mãe, quase apanhei esse ano aí porque esqueci o aniversário de casamento. Vocês dizem: isso é um pastor danado de ruim com a mulher. Não,
É que a memória, ó. Às vezes o irmão liga lá, pastor, onde é que está esse texto? Eu morro de vergonha, porque eu não gravo nenhum texto da Bíblia de cor. Não consigo memorizar. Ando numa batalha para gravar texto bíblico, mas Mateus, não sei aonde. Ei, irmãos, comigo está difícil. É assim, memória fraca. Agora, eu digo a vocês, de uma maneira ou de outra, nós precisamos definitivamente dar estudos bíblicos, porque essa é a porta de ganho de almas. Eu até hoje dou estudo bíblico, mas meu estudo bíblico tirou a lição da Bíblia fora da minha frente, eu não consigo dar mais o estudo bíblico. Qualquer pessoa pode dar um estudo bíblico. E quando eu decidi dar estudo bíblico, eu fiz uma oração para dizer, Senhor, eu me rendo, vou dar estudo bíblico, mas manda a pessoa para eu estudar. Eu falei assim, bem, eu tenho 42 anos, nunca apareceu ninguém pedir para eu dar estudo bíblico, então eu confiei no meu recorde e fiz esse plano com Deus, que eu daria estudo bíblico, mas que alguém aparecesse. Eu orei na quarta, no sábado entrou 3 visitas na igreja, e elas chegaram para mim, Senhor, eu gostei muito da sua igreja. Eu falei, que bom, seja bem-vindo. O senhor podia me visitar? Claro, fui lá visitar. O senhor podia estudar a Bíblia comigo? Eu falei, epa, agora complicou. 3 dias depois, Deus respondeu minha oração, eu comecei a dar estudo. Quando eu vi a primeira pessoa descer as águas batismais que eu ganhei, irmãos, eu comecei a dar estudo bíblico e nunca mais parei. E outro dia o pastor Jonas Arraes me contou uma história que aí mexeu comigo. E vou contar ela para vocês. Talvez você já saiba, ele já contou aqui, não sei. Ele disse que ele era pastor lá na Central de Curitiba. E um sábado fez um sermão lá, e estavam as Bíblias e os cursos bíblicos, e ele fazia um apelo, no final os irmãos estudar a Bíblia com alguém. Aí os diáconos estavam lá, e todos os irmãos vinham vindo, pegando a Bíblia e o curso bíblico, tudo vindo. E daqui a pouco veio uma irmãzinha, e o diácono disse, mas a senhora quer a Bíblia ali, senhor, porque a senhora não sabe ler? E ela falou, mas eu quero, mas a senhora não sabe ler. E o pastor viu que estava tendo o atritozinho ali entre o diácono e a irmã, né? E a irmã disse, eu não sei ler, mas eu quero estudar a Bíblia assim com alguém, me dê a ler. E o diácono, mas a senhora não sabe ler. E o pastor deu um sinalzinho assim, e o irmão deu a Bíblia e a lição. E ela foi-se embora. Aí o pastor disse, eu preciso saber o que é que vai acontecer depois. Por que é que ela queria a Bíblia e o curso bíblico? Aí ele foi seguindo, sabe o que é que ele descobriu depois? Ela pegou a Bíblia e a lição, quando foi no domingo de manhã seguinte, ela bateu na porta da vizinha, Maria, tudo bom? Maria, eu que inventei o nome. Olha menino, ontem meu pastor fez um apelo, e para estudar a Bíblia, estudar esse curso bíblico, e eu peguei a Bíblia, e peguei esse curso bíblico, mas você sabe, eu não sei ler. Pois é, teria problema de você me ajudar e ler para mim uma meia hora, todo domingo, essa Bíblia, essa lição, para eu aprender mais da palavra de Deus? Com o maior prazer eu posso fazer isso, Marina, não se preocupa. E aí, vamos começar hoje, marcou o horário, e ela começou, a vizinha começou a ler a Bíblia e ler a lição para a irmã. Quando acabou o curso bíblico, o que aconteceu? A vizinha foi batizada, amém? Ela pegou outra Bíblia da lição, foi para a vizinha do outro lado. Descobriu um meio de ganhar almas para Cristo sem saber ler. Agora, olhe para você essa noite. Estudado, com diploma, formado sei lá em quantas faculdades, capaz até de ser doutor. E você vem me dizer que não tem o dom de estudar a Bíblia com alguém? Meus queridos, estudar a Bíblia é só para remanescente. Laodiceano não suporta isso não. É por isso que fica inventando desculpa aí. Mas quem é remanescente, vai na missão. E a missão é essa. Nós precisamos fazer essa obra. Queridos, amados irmãos, da sala do trono de Deus, o Senhor nos desafia a resplandecer a glória dele num planeta em trevas. E é interessante que, eu achei interessante que fala aqui de leão, touro, homem, eu falei, mas que significado? Mas alguns teólogos dizem que isso é uma referência aos evangelhos, e há até um certo sentido, porque, vejam bem, em Mateus, Jesus é apresentado como o leão de Judá. Ele escreve dando ênfase ao rei e ao seu reino. Em São Marcos,
Jesus é apresentado como o servo dos homens, simbolizado pelo boi, que é o serviço. Lá no Nordeste se bota umas cangas no boi e os bichos puxam aqueles carros de boi, puxa tudo. Não é? O boi é um serviçal, ele carrega aquilo lá e carrega, produz coisas. Depois vem o homem. Em Lucas, Jesus é apresentado como o filho do homem. Jesus é apresentado como um de nós, daí porque o rosto de homem. E agora vem a águia. São João apresenta a deidade de Jesus, simbolizando pela águia. Alguns teólogos interpretam isso, mas isso faz um certo sentido. Os 24 anciões são representantes dos homens perante Deus. Mas essas 4 criaturas viventes são representantes de Deus perante os homens. E agora vejam o que diz o versículo 8 e 9. Voltemos à visão. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor. E por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem. E foram o que, irmãos? Foram criadas. Nós encontramos aqui agora o canto dos seres viventes e o canto dos 24 anciãos. Esse grupo louva o Senhor Deus de uma maneira extraordinária. Os seres viventes diziam assim: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Essa doxologia dos 4 seres viventes nos apresentam 3 aspectos de Deus e ao mesmo tempo nos mostra as razões por que nós temos que louvar a Deus como seres humanos. A primeira delas é que nós temos que louvar a Deus por sua santidade. Deus é um Deus santo. E olha que eles repetem: Santo, 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 Santo. E esse não é o único lugar onde se fala isso. Se nós tivermos um sentimento interior que quer glorificar a nós mesmos, nós teremos dificuldade de louvar a Deus. Nós teremos dificuldade de louvar a Deus. A única maneira que você pode louvar a Deus livre é quando você tem um sentimento de glorificar a Deus. Mas quando você glorifica a si próprio e sai falando de você, e contando de você, exaltando você, e contando grandeza de você, e você realmente tenta glorificar você, você vai ter uma dificuldade tremenda de glorificar e de louvar a Deus. É incrível isso. É como se houvesse um elemento estranho substituindo aquele momento de adoração e louvor entre você e Deus. É uma conexão entre finito e infinito. Nós temos que louvar a Deus por a sua onipotência, porque Deus é poderoso, porque Deus tem poder para atuar na sua vida. Agora, Deus não vai atuar na sua vida você tendo 10 minutos de oração por dia. Eu me lembro quando eu comecei a orar, eu falei assim: eu vou botar um tape aqui. Naquele tempo não tinha CD não. Colocar um tape de meia hora, e eu não vou me levantar enquanto não acabar esse tape aqui. A música suave tocando, e eu me ajoelhei e o tape começou a tocar. O problema, sabe o que foi? É que depois de 2 minutos eu já tinha falado tudo que eu queria para Deus. E me deu vontade de levantar. Eu falei: não posso. A oração é disciplina. Você tem que se disciplinar. Ah, não tenho vontade de orar. Epa! Meu amigo, você não tem vontade de ir para a escola e vai. Você não tem vontade de trabalhar e vai. Você tem um monte de coisa que você faz e sem ter vontade. É bom você também orar sem ter vontade.
E eu me ajoelhar e falei, Senhor, eu também não vou sair daqui. Eu falei, e eu olhei para o relógio e falei, Senhor, o pior é que falta 28 minutos, eu não sei mais o que falar. Aí Deus disse assim, não sei de onde é que eu senti Deus fala assim, Deus não, a gente não escuta a voz, a gente, no coração a gente sente uma coisa assim, e aí vai para a mente, que é Deus que diz. E Deus disse assim, repete o que tu já falou de novo. E eu comecei repetindo. E aquilo foi indo, mas eu não levantava não. Eu ficava lá. Terminou o tempo. E por hoje já foi. Agora amanhã é outra batalha. A primeira semana, irmãos, não foi fácil não. Mas depois de umas 3 semanas eu já estava comendo quase a meia hora, falando um monte de coisas. Comecei a falar mal do povo da igreja, dos membros, tudo aquilo. Aquilo emplacou. Descobri um jeito de falar com Deus, falando mal de todo mundo. Falando mal de tudo que eu não gostava. E comecei mesmo a abrir a boca mesmo e soltei. Mas depois de uns dias falando mal de todo mundo, comecei a me sentir mal. Aí chegou o dia que Deus disse assim, bem Deus, tu está falando aí dos pecados das tuas ovelhas, tudinho, agora fala dos teus pecados. Falei, Senhor, eu tenho uns pecados aqui, mas nem eu sei mesmo se é pecado, estou meio confuso aqui, me ajuda. Irmãos, quando vocês começarem a fazer oração de confissão, você vai gastar um bom tempo com Deus. Agora é bom você saber o que é pecado. Pecado é tudo que separa você de Deus. Então, por exemplo, se você na quarta-feira, você não vem para a reunião de oração da igreja, porque você tem um compromisso não sei aonde, no shopping, na casa do chapéu, aquele negócio lá ficou acima de Deus, então você pecou. Você pecou porque teve uma coisa acima de Deus. Você sai do mesmo trabalho sem ter uma oração, uma comunhão com Deus, você pecou porque o sono foi prioritário, você acordou tarde, alguma coisa aconteceu. Tudo que vai botando na frente de Deus é pecado. É pecado. Esse é o problema. A essência do pecado é essa. Eu era pastor da igreja de Dallas, e eu preciso cuidar quando falar de Dallas aqui, que eu estou vendo minhas ex-ovelhas sentadas aqui no primeiro banco. Mas eu era pastor em Dallas, e havia um irmão da igreja de Dallas, que ele trabalhava num restaurante, ele era gerente do restaurante. E ele ganhava muito bem, se a minha memória não falha, eram uns $18 a hora. Mas ele trabalhou 10 anos como gerente daquele restaurante. Trabalhando, ganhando. Mas aí um dia, o chefe chegou para ele, o dono do restaurante, disse, olha, o restaurante era da classe alta, para os executivos da região, não era um restaurante qualquer. Não. O dono do restaurante chegou para ele e disse assim, eu estou perdendo muito dinheiro, porque eu não estou vendendo bebida alcoólica no meu restaurante. Então, eu vou vender bebida alcoólica agora. E o nosso irmão ficou preocupado, ele falou, eu como cristão não posso ser gerente de um restaurante que vende bebida alcoólica. Amém? Vou pedir demissão. Pedir demissão de um salário de $18 a hora. Porque o dono ia vender bebida alcoólica, ele sentava na mesa lá, coordenava, ele nem vendia nada. Quando ele começou a me contar a história assim, eu me mexia no banco, eu fiquei pensando, meu Deus, que pecador que eu sou. Se fosse eu, já dizia assim, o dono que vai vender a bebida alcoólica, não é eu. Os garçons vão beber a bebida alcoólica. Eu não vou perder o meu trabalho de $18. Mas ele começou a contar a história dele, e eu comecei a diminuir na cadeira. De ver que minha ovelha tinha mais fé que o pastor. Vocês já viram isso? Uma ovelha com uma fé maior que a do pastor. E ele veio se consultar comigo e eu falei, irmão, faz de acordo com a tua fé. Falei para ele, faz de acordo com a tua fé. Se tua fé pede isso, faz o que tua fé pede. Nem disse que sim, nem não. Me escondi atrás desse, faz de acordo com a tua fé, e por aí fiquei. Porque depois eu dizia assim, eu digo para ele sair do trabalho, ele perde, depois fica desempregado, a culpa é do pastor que me aconselhou. Pois eu fico, vão dizer que ele está vendendo bebida alcoólica, a culpa é do pastor que me aconselhou. Então eu falei, filho, faz de acordo com a tua fé. E ele perdeu o emprego.
O patrão disse, não posso perder você. Não posso. O patrão disse, eu lhe pago $25 a hora. Ele falou, não posso. O patrão disse, não pegou você. Ele deu 35 a hora, o salário de alguém que tem um mestrado, um doutorado. E ele disse, olha, senhor, só tem um jeito de eu continuar sendo gerente do seu restaurante. É o senhor não vender mais bebida alcoólica. E aí o chefe disse, não, isso eu não posso, porque o meu faturamento vai subir quase 30% por causa da bebida alcoólica. Ele perdeu o emprego. E aí um dia ele chegou para mim e disse, pastor, ora por mim para eu arrumar outro emprego, porque eu já botei o meu currículo aí nos restaurantes da cidade e já apareceu vários trabalhos aqui, mas eu não estou conseguindo nenhum deles. Eu falei, mas como assim, você tem experiência? Ele falou, pois é, apareceu um monte para mim aqui, mas tinha que trabalhar no sábado, e claro, isso eu não posso. Mas o pior é que apareceu um monte também para eu trabalhar, e me dava o sábado. Mas também não deu certo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu também pedi a quarta-feira. Eu falei, mas como assim? Mas como assim? Ele falou, não, eu fiz a minha aplicação, em todo restaurante, toda aplicação que eu fazia, eu dizia que queria o sábado e a quarta-feira fora. Já apareceu mais de 100 restaurantes que me dá o sábado livre, mas não me dá a quarta-feira, mas eu não vou trabalhar na quarta-feira. Quarta-feira o cara está na igreja, na reunião de oração. Irmãos, o remanescente, ele nunca vai botar dinheiro, coisas materiais, salário, comida, roupa, acima de Deus. Nunca. Remanescente, não, o Laodiceano faz. O Laodiceano até dá uma trabalhada na sexta-noite depois do pôr do sol. O Laodiceano, ele sai fazendo arranjo para tudo quanto é lado. Mas o remanescente, não. E ele ficou quase um ano, ou mais de um ano, desempregado, procurando trabalho, sendo sustentado pela esposa. Até o dia que Deus deu um trabalho a ele, que ele ganhava quase $30 a hora, amém? E ele nem trabalhava no sábado nem na quarta-feira. E eu fiquei surpreso de ver como é que Deus recompensou aquela criatura depois de quase um ano desempregado, sendo fiel a Deus e honrando o nome de Deus. Queridos amados irmãos, Deus precisa de cristãos que querem se santificar. Deus, jovens, precisa de cristãos que querem ser puros. Deus precisa de cristãos que precisam ser fiéis, ainda que caiam os céus sobre a sua cabeça. Deus é onipotente, e Ele quer importar a onipotência dEle para as nossas vidas, mas Deus não pode importar a onipotência dEle para um coração impuro, para um coração cheio de pecado. E a onipotência de Deus não é dinheiro no banco, não é casa chique, não é carro novo, não é bom emprego, não é bom salário. A onipotência de Deus é a glória dele resplandecendo na tua vida, é as pessoas sendo atraídas pelo teu estilo de vida, é as pessoas olhando para a tua vida e dizendo assim, isso que está acontecendo na tua vida não é você que está fazendo, é Deus que está na tua vida. Eu quero conhecer esse Deus. Isso é a doutrina da onipotência de Deus que a igreja adventista tem esquecido. A doutrina da onipotência de Deus precisa ser aceita por essa igreja. Precisamos santificar e purificar o nosso coração, para que essa santidade que emana da sala do trono do Altíssimo alcance o nosso coração e purifique a nossa alma, para que o poder de Deus seja derramado sobre a sua igreja. E é interessante de que a Bíblia diz assim, de que Deus é aquele que era, é o que é, e é o quê? E é o que há de vir, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Talvez essa noite você esteja aí mergulhado em dívidas. Talvez essa noite você esteja no fundo do poço. Mas, meus queridos, a doxologia dos anciões mais abaixo, ela é fantástica.
ela diz que o Senhor é o nosso Deus. Ele é Senhor nosso e Deus o quê? E Deus nosso. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o nosso Deus, Ele é nosso Pai. Esse Deus é o Deus Criador. A mensagem do cântico que emana desta visão é poderosa. Ela diz que os filhos de Deus aqui na terra não precisam temer nada. Não importa se você está metido em dívida, que você está metido. Quando o homem se afasta de Deus, ele começa a fazer coisas incríveis para ter as coisas materiais. E eu lhes digo, posso falar por experiência pessoal, porque houve um tempo da minha vida que me afastei dos caminhos do Senhor e da comunhão com Ele, e me meti em muitas dívidas. E eu me livrei das dívidas buscando o Senhor de madrugada. E a Bíblia diz que Deus ama aqueles que buscam Ele de madrugada. Meus queridos, é Deus que vai livrar você de tudo que está aí na tua vida. É Deus que vai te dar a liberdade de sentir a alegria da vida. A eternidade, ela começa aqui. Mas Deus não coaduna com mentirinha. Deus não coaduna com fofoca. Deus não coaduna com esses irmãos que gostam de julgar uns aos outros. Deus não coaduna com estes que apontam o dedo e mandam um para lá, um para cima e 3 para si. Quando você aponta o dedo, você bota esse para Deus, esse para o vizinho e 3 para você. E Deus diz, com a medida que julgares teu irmão, vai ser julgado. E lhes digo, eu cheguei nos Estados Unidos achando que a minha vida seria uma coisa linda naquele país. E fiquei ali por 15 anos, naquele estilo de vida americano. Mas eu comecei a sofrer pelas minhas ovelhas, de ver as mentiras. E eu sofri muito lá, fui com visto de estudante quando eu fui, nunca fiquei legal, graças a Deus. Mas chegou uma altura que eu não podia mais ser pastor daqueles irmãos lá. Por muitos anos lá comecei a falar a eles que eles precisavam abandonar aquela vida escrava. Que o dólar não é tudo, que o dinheiro é uma desgraça, que a comunhão com Cristo é melhor, que a paz de Espírito está sobre tudo, que a mentira pertence a Satanás, que nós temos que fugir disso e purificar e santificar nossa alma. A vários eu disse que era melhor morrer de fome aqui no Brasil do que ganhar dólares na América mentindo. E me lembro de uma igreja que fui pastorear, que quase 1/3 da igreja tinha comprado casas com social security falso, que era um documento que o imigrante legal não tem. Alguns pegavam o social security de pessoas que morreram e estavam comprando casa no nome dessas pessoas. E eu fui forte nesses irmãos, ameacei eliminá-los da igreja. Mandei os irmãos que haviam comprado casas com documentos falsos, que entregassem as casas de volta ao banco, se livrassem daquela enfermidade. Na última conferência geral em Toronto, 5 meses antes, eu escrevi um artigo à Casa Publicadora, um artigo tremendo, alertando a Igreja Adventista do Brasil a não emigrar para a conferência geral, para ficar lá. Mas infelizmente a Casa Publicadora não publicou esse artigo. Um artigo que mostrava os perigos do demônio da vida imigrante. Mas eu orei muito a Deus para Ele me libertar. E eu louvo a Deus porque hoje eu estou na África. Eu louvo a Deus. Eu não sei se algum dia Deus vai mandar de volta para aquele país, porque na verdade eu sou obreiro da divisão norte-americana, não da sul-americana. Se eu tiver que voltar do campo missionário, é para lá que eu tenho que ir. Mas eu já pedi a Deus que me preserve no campo missionário até a morte, Jesus voltar ou me aposentar. Eu quero trabalhar pela causa dos oprimidos. Meus queridos, nós precisamos fazer surgir e despertar uma missão dentro do nosso coração, porque o remanescente é um cristão que tem missão, e essa missão vai te fortalecer, essa missão vai te alimentar, essa missão vai te ocupar, e você vai abandonar a televisão, você vai abandonar os filmes, você vai abandonar essa internet que está destruindo a vida de milhares de pessoas. O demônio está aparecendo na tela dos computadores para os filhos de Deus e a gente está dando risada para eles.
Os nossos jovens estão passando horas e horas nesse negócio chamado Facebook, MySpace, Orkut, sei lá mais o que. Tempo sagrado de ouro que podia estar salvando uma alma para o reino dos céus, que podia estar estudando as profecias, que podia estar se preparando para o reino vindouro. Mas nós estamos fazendo uma faculdade que vai nos habilitar a ficar nessa terra para sempre, porque queremos o conforto dos benesses da vida palaciana terrestre. E eu desafio você essa noite, a se tornar um verdadeiro remanescente. Desafio você essa noite a buscar uma reforma espiritual na sua vida, porque chegou um ponto da minha vida que eu não podia ser mais aquele adventista tapa-buraco que eu era. E eu nasci adventista, quando me entendi de gente já era adventista e batizado e tudo. E vivi muitos anos infeliz nessa igreja, até o dia que eu decidi encontrar Cristo e buscá-lo. E eu vou dizer uma coisa a vocês: nós temos um conceito errado de santidade. A gente pensa que santidade é encontrar um santarrão, uns anjos aqui. Não é isso, não. As pessoas me encontram aí fora e acho que alguns ficam até desapontados, porque achavam que eu comunicava paz espiritual para todo mundo. Alguns até já devem ter decepcionado. E eu sou uma pessoa comum como qualquer um de vocês. Tenho as minhas lutas terríveis. Mas eu louvo a Deus, porque quem vai me julgar não são vocês. Porque se vocês pudessem ver a vida e me julgassem, me condenariam. Se pudéssemos julgar a vida aqui uns dos outros, todos nós nos condenaríamos. Mas Deus, quando Ele julga a pessoa, Deus, quando julga um cristão, Ele julga do dia que nasceu até o dia que ele morreu ou Jesus voltou. A balança do céu não vai pesar sobre 2 anos ou 3 de vida. A balança do céu vai pesar sobre uma existência. É por isso que eu disse a vocês que Jack, sábado passado, tinha uma casa com diamantes na janela. Era por isso que Jack marchou para a praça central da Nova Jerusalém, cheio de glória, cheio de felicidade, porque olhando para a vida imunda dele, ele achava que ele nunca poderia estar ali. Mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, diz o profeta Jeremias. A misericórdia do Senhor é grande, ela alcança o coração daqueles que estão metidos na lama do pecado, daqueles que estão perdidos dentro da igreja, daqueles que estão metidos dentro do pecado. E Deus, essa noite, Ele está dizendo para ti: filho, eu posso te curar do teu mal, eu posso restaurar a tua alma, eu posso realmente transformar a tua vida e fazer de ti um novo cristão, fazer de ti uma nova pessoa, uma pessoa que você vai amar a si próprio, uma pessoa que vai resplandecer a glória do Altíssimo, uma pessoa que vai transmitir os raios fulgurantes da glória do trono do Altíssimo, da sala do santuário celestial. E eu termino o sermão nessa noite trazendo para vocês algumas lições. Da sala do Santíssimo, do santuário celestial, nós aprendemos que a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram no Calvário, amém? A justiça e a misericórdia de Deus se cruzaram no Calvário. E o homem agora pode ser vencedor, e o homem agora pode ser restaurado, e o homem agora pode ser uma nova criatura, porque Cristo crucificado, ressurreto e assunto aos céus é o evangelho eterno para salvar pecadores. Eu quero voltar para casa. Eu estou cansado de correr atrás da comida e do pão nesse mundo. Eu estou cansado neste mundo de ficar sendo criticado e às vezes de criticar também. Eu estou cansado de ver o meu egoísmo, de ver o egoísmo dos outros, de ver as pessoas brigando por uma vaga de estacionamento no shopping, de ver as pessoas correndo para passar uma na frente das outras. Eu estou cansado dessa guerra egoísta do planeta Terra. Eu quero ir para casa. Eu quero ver a glória do Senhor e a face dele resplandecendo diante de mim. Eu quero abraçar o meu Pai Celestial diante do trono do Cordeiro. Eu quero louvar o nome dele. Eu quero adentrar os portais de glória da cidade e dizer: aqui é o meu lugar, de onde eu nunca deveria ter saído. Da sala
do trono de Deus, do santuário celestial, nós aprendemos que a natureza e a igreja de Cristo vive para louvar e glorificar o nome dele. Essa é a nossa missão, glorificar o Senhor do universo, e a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Da sala do trono de Deus, do santuário celestial, nós aprendemos que Deus é santo, é poderoso e é eterno, e nada, absolutamente nada nesse mundo pode roubar do nosso coração a paz eterna que Jesus Cristo pode dar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o meu Deus, em quem eu tenho crido, Ele vai estar comigo. E quando eu estudo a história de Jó, as lágrimas correm pela minha face. Porque se você está aqui essa noite e perdeu um filho, Jó perdeu todos de uma vez. Se você tinha um bom negócio e um bom salário, você caiu e quebrou, Jó quebrou tudo de uma vez. Jó é uma inspiração para a vida cristã. Jó é um dos maiores remanescentes do Velho Testamento. Porque no meio da sua miséria, mergulhado no meio daquelas cinzas, sendo acusado e culpado pelos seus amigos chegados, coçando as feridas que só com contato com o ar ardiam, Jó disse: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Salvador um dia vai se levantar sobre essa terra, e eu nessa carne, eu verei o meu Deus, e eu viverei com Ele. Jó sabia a quem ele servia. O remanescente, ele sabe a quem serve. O remanescente não se abala com as crises, não se abala com a ofensiva do demônio, não se abala com a dor da terra do pecado. O remanescente, ele sabe que a glória está chegando, ele sabe que o reino está se aproximando, ele sabe que agora é hora de se consagrar, de se santificar, de se purificar, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque o fim e o tempo está expirando, está chegando. Da sala do trono de Deus, do santuário celestial, nós aprendemos que Deus pede completa submissão e entrega. Deus quer o teu coração essa noite. Não pense em fazer boas obras. Deus quer o teu coração essa noite. Deus quer a tua alma. Um coração dividido não serve. Deus quer ser tudo na tua vida. Ele quer dominar o teu ser. Ele quer mostrar para você o que a glória e o poder dele pode fazer na tua vida, se você entregar tudo. Uma vida guiada e dirigida por Deus. Oh, meus queridos, amados irmãos, quando é que você vai fazer uma rendição completa a Deus? Quando? Não seria agora esse o tempo? Você vai esperar cair na cama de um hospital tendo um câncer e o médico dizendo que você está com os dias contados para você se render a Deus? Você vai esperar uma tragédia na sua vida para buscar a Deus? Por que não se render agora? Olhe para o mundo lá fora. O que esperamos mais desta vida? Este mundo não tem nada para nos oferecer. Agora é hora de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Da sala do trono de Deus, do santuário celestial, nós aprendemos que Deus é o nosso Senhor e Pai, e Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus é o nosso provedor. Ele é o provedor da nossa vida. Se confiarmos em Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Vocês sabem que eu vivo em Moçambique. Eu viajo pelo interior de Moçambique, vejo crianças morrendo de malária. Cheguei em certos lugares que vi a criança enferma, febril, os mosquitos em cima dela, em estado quase terminal. As pessoas morrem como morre qualquer um. Pessoas simples, pobres, pessoas que não têm esperança. E quando o Evangelho alcança aqueles corações, aquilo chega lá como se fosse um bálsamo, uma esperança que quem sabe um dia eles vão ter uma terra melhor.
A terra melhor que eles querem lá em cima não é essa aqui, ou esta aqui renovada. E eu olho para aquela miséria toda, às vezes, fico pensando o quanto eu tenho sido egoísta, o quanto eu tenho corrido e lutado pela vida, pelas coisas boas que esse mundo tem para oferecer. E às vezes as lágrimas escorrem, porque eu vejo aquelas pessoas sem comida, sofrendo, e eu me sinto impotente para ajudá-las. Eu oro, Senhor, vem logo, porque há tantas pessoas com tanto e outros sem nada. Por favor, Senhor, vem logo. Vem nos buscar para acabar com a injustiça do pecado. Resplandece a tua glória sobre os teus filhos, sobre o remanescente. Termina o que tem que ser terminado. Vem nos buscar. Da sala do santuário celestial, do trono do Altíssimo, nós aprendemos que Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso mantenedor, é a Ele que devemos servir, a Ele nós devemos obediência, a Ele devemos a nossa existência, a Ele devemos. Deus tem feito muitos milagres em nossa vida, mas nós estamos cegos espiritualmente. Eu às vezes boto a mão no meu coração. Quando eu boto a mão no meu coração, eu lembro que eu sou o maior milagre de Deus. Porque agora no mês de junho vai fazer mais de 50 anos que esse coração está batendo aqui dentro. Há uma lei da natureza que diz que tudo precisa de repouso. Mas esse coração ele não repousa. Porque se ele repousar, eu deixo de existir. Se ele repousar por um período de tempo, eu deixo de viver. E há mais de 50 anos, Deus vem permitindo que essa coisinha pequena venha batendo, abrindo, fechando aqui dentro, bombeando sangue no meu corpo. Eu corro, jogo bola, indo para lá, viajo para cá, durmo, acordo. Esse é o maior milagre de Deus, irmãos. É o milagre da vida. E Deus está fazendo esse milagre na tua vida hoje, agora. Eu não sei o quanto você tem vindo aos pés do Senhor e agradecido por esse grande milagre que Ele faz na tua vida a cada amanhecer. Mas Deus faz isso porque Ele te ama, porque Ele me ama. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar porque Jesus vem buscar o remanescente da casa de Israel. Jesus vem buscar aqueles que decidiram escolher a vida eterna. Jesus vem buscar aqueles que renunciaram aos prazeres e às delícias do planeta Terra. Cuidado, irmãos. Nós não vamos ter internet no céu. Nós não vamos ter televisão no céu. Nós não vamos ter Hollywood no céu. Nós não vamos ter outdoors no céu. Cuidado. Cuidado. É hora de buscar as coisas da eternidade. É hora de renovar a nossa vida. É hora de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E essa noite o Espírito de Deus está pedindo para eu fazer um apelo muito especial. E eu tenho que confessar a vocês que eu estou até um pouco com medo de fazer esse apelo, mas o Espírito de Deus está dizendo que eu faço. Eu não sei quantos vão ter coragem de vir aqui à frente hoje à noite, mas aqueles que vierem aqui à frente, eles vão receber a remissão dos seus pecados. Porque essa noite eu quero convidar aqui na frente pecadores. Pecadores. Pecadores que estão com um pecado oculto na vida e estão se sentindo derrotados, não conseguem vencer. É por esses que eu quero orar essa noite. Eu quero fazer aqui uma oração de libertação, em nome de Jesus. Uma oração
a fim de que o poder de Deus e a onipotência do Altíssimo seja derramado na vida destes que têm pecado oculto e que estão sendo derrotados pelo pecado. Isso não é um apelo para todo mundo. Eu não creio que a igreja toda aqui tenha pecado oculto, mas eu sei que há pessoas aqui que estão lutando, estão no vale da sombra da morte, numa batalha incrível com o demônio, lutando pelo pecado oculto que está destruindo a sua paz da alma. E é por isso que eu vou orar hoje à noite. Mas a bênção só vai vir para aqueles que tiverem coragem de vir aqui à frente se ajoelhar. Talvez essa coragem de se levantar e vir à frente vai ser o preço da libertação. Mas eu vou clamar ao Senhor por você. Haveria alguém aqui nessa noite que tem um pecado oculto que está roubando a paz e a felicidade e quer ser livre desse pecado? Vem aqui na frente, se ajoelhe diante do altar de Deus, porque eu vou pedir a Deus por você. Eu vou pedir a Deus por liberdade. Eu vou pedir a Deus que liberte você das cadeias do demônio que vem atormentando a tua alma. Você precisa sair daqui essa noite em paz. Você precisa sair daqui essa noite com a vitória sobre esse pecado oculto que está roubando de você a alegria da salvação em Cristo Jesus. Se ajoelhe aqui na frente. Confesse o seu pecado a Deus. Confesse. Confesse e rogue pelo poder do alto para você vencer esse pecado. Você precisa dessa vitória. Pode subir aqui em cima da plataforma. Eu não quero que fique nos corredores não. Se não há espaço aqui embaixo, por favor, suba ali em cima, à minha direita, e ocupe aquele lado. Pode subir aqui em cima. Hoje é um dia de libertação. Hoje Deus quer livrar você desse câncer que vem atormentando a tua alma. Pode subir aqui em cima. Não tenha vergonha. Deus vai te ouvir essa noite. Você precisa desse poder. Você precisa sentir a alegria da salvação de Cristo Jesus no teu coração. Eu vou orar por você, Senhor, para você se libertar desse pecado, para que o demônio não tenha mais poder sobre você. Eu não sei qual é o teu pecado. Pode ser moral, pode ser homossexualismo, lesbianismo, pode ser sexual. Talvez você está fazendo sexo com a tua namorada, talvez você esteja roubando alguém, talvez você esteja enganando alguém. Há um pecado aí na tua vida que está acabando com você. Você precisa se livrar disso essa semana. Precisa chegar no próximo sábado, na Santa Ceia, na presença de Deus, com a tua alma pura, com a tua alma liberta. E você vai sentir a glória do Senhor nascendo sobre você, como diz o profeta Isaías. Eu vou orar por você aqui. Querido Deus, Pai da eternidade, Tu és aquele que era, que é e que vai ser. Tu és o princípio, o meio e o fim. E nós glorificamos o Teu nome, porque o triunfo do poder do Calvário é importado para o coração dos Teus filhos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Senhor, nessa noite, há um grupo de fiéis diante do altar de Deus, diante do trono da graça, da sala do Santíssimo do Santuário Celestial. Esses filhos estão aqui para buscar a pureza, a santificação da alma. Estão clamando por um poder que venha derrotar o poder das trevas na vida deles. E eu clamo, Senhor, que nessa noite um anjo desça do céu, cheio de poder, e cubra esses teus filhos com a glória do Altíssimo. Que o Espírito do Senhor seja entronizado nesses corações, que a mente deles sejam controladas pelo Espírito, e que eles possam receber o poder para derrotar o pecado, poder para alcançar a vitória, poder para ter a sua vida transformada. E que ao sair da casa de Deus essa noite, eles possam sair restaurados pelo poder do Teu Santo e Divino Espírito. Senhor, como ministro do Evangelho, nessa noite eu entrego os Teus filhos em Tuas mãos. Eles estão ajoelhados na Tua presença, depondo as coroas diante do Teu trono de graça, como os 24 anciões e os seres viventes fizeram.
Eles estão aqui querendo colocar o fardo que oprime a alma deles, e clamando por uma libertação. E em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti, ó Pai, que Tu concedas essa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja com os Teus filhos aqui, agora e para sempre. Amém.